Pronto. Então você pode perceber que na igreja romana, Jesus, né, a Maria, ela é quase uma mediadora, né? Mas aqui nós vemos na confissão, no parágrafo 3º, no 8º capítulo, que Cristo é o nosso mediador e nosso fiador. Eu vou ler esse parágrafo de novo aqui, só para ficar gravado. O Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e ungido pelo Espírito Santo, sem medida, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência, e nele aprove ao Pai que habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e de verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si, mas ele foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo e lhe ordenou que os exercesse. Então, irmãos, sobre o ofício de Cristo aqui, você pode perceber que também Deus conferiu a ele autoridade, né, e poder para que ele exercesse o juízo também. Paulo fala isso, né, e Paulo e também Pedro, que Jesus Cristo ele vai julgar vivos e mortos, né. Este ofício, o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente, ou seja, ele não foi coagido, né, mas ele submeteu livremente à autoridade de Deus, obviamente por decreto de Deus. Não estou falando de decreto aqui, mas estou falando de voluntariedade, né? Salmos 40, 7, 8, Hebreus 10, 5, 10, João 10, 18, Filipenses 2, 8. Ali você vai perceber que ele voluntariamente se submete a Deus, né? Com esse ofício de nosso fiador e nosso representante, né, mediador. Para que pudesse exercê-lo, foi sujeito à lei, Gálatas 4:4, que ele cumpriu perfeitamente, Mateus 3:15, 5:17. Padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos, né? Em seu corpo, os mais penosos sofrimentos. Está lá em Mateus 26 ao 27, também Lucas 22. Foi crucificado e morreu, Filipenses 2. Sepultado e ficou sob o poder da morte, mas não viu corrupção. Nós vemos isso em Atos 2, Atos 13, Romanos 6. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, 1 Coríntios 15, 3, 4, com o mesmo corpo que tinha padecido, João 20, 25, 27. Com esse corpo, ele subiu aos céus, onde está assentado à destra do Pai, fazendo intercessão por nós, né? De lá voltará no fim do mundo para julgar os homens e os anjos, né? Então perceba que Jesus Cristo vai exercer o julgamento, né, final. Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, Deus exercerá o seu julgamento. Nós podemos dizer, através de Jesus Cristo. Então, esse resumo aqui é um resumo do Evangelho. Por quê? Ele aponta para a obediência voluntária de Jesus em obedecer à lei, que nós não conseguimos e não obedecemos. Ele aponta para o padecimento de Cristo, a morte de Cristo, né, por nossos pecados, né, aponta para a ressurreição dos mortos, que o Espírito Santo que nos dá fé para crer, né, nesse evento, como todas as coisas da Bíblia, e ele aponta para a intercessão de Cristo, né, e para o juízo final. Então, isso aqui é um resumo do Evangelho. Se você quiser anotar esse parágrafo aqui, o parágrafo 4, da capítulo 8 da Confissão, é um resumo bem feito do Evangelho aqui. Embora eu não veja aqui, acho que vá junto com o parágrafo 3 ali, que fala sobre o pagamento dos pecados, né? Fala sobre ele ser o fiador, né? Mas é um bom resumo. Por quê? Aqui demonstra que Jesus cumpriu a lei perfeitamente, padeceu os mais cruéis tormentos, né? Então, isso é um bom resumo. Também fala da sua obra sacerdotal, então ele ainda está intercedendo por nós. Então, algumas pessoas, claro, Jesus já completou e consumou a obra, mas ele continua intercedendo por nós. Por quê? Porque nós pecamos, né? Assim como quando nós pecamos, vamos supor, se um cristão hoje peca e não pede perdão, ele não perde sua salvação, porque Jesus continua sendo seu propiciatório, né? Jesus não deixa de fazer essa obra, já foi feita, a obra já foi consumada. Então,
o cristão ele não vai ser punido, né, por esse pecado, mas nós pedimos perdão, né? Nós pedimos esse é a nosso estilo de vida, perdão, arrependimento, piedade, né? Nós pedimos, mas se não der tempo, não, fica tranquilo. Não, eu pequei. Jesus, ele é a nossa propiciação, irmãos. Ele não vai deixar de ser, pela graça, não pelas nossas obras. Alguns irmãos, que vêm do arminianismo, às vezes, né, acham que a imputação ela é magicamente desfeita e só é refeita quando confessamos nossos pecados. Não, irmãos, foi consumada a nossa salvação, a obra de Cristo foi perfeita e ele nos aperfeiçoou de uma vez por todas, mas nós continuamos, né, sabendo que nós erramos, nós confessamos nossos pecados diante de Deus e pedimos perdão. Amém? Então, essa obra, esse é o resumo do Evangelho. É o resumo do Evangelho, também do sacerdócio de Cristo aqui, onde você vê ele fazendo aqui a intercessão por nós continuamente, né? E também sobre o juízo final, tá? Vamos lá. A seção 3 explica ainda mais a preparação de Cristo para a obra de mediador. Tá? Além de verificar as referências da Escritura, o aluno dificilmente precisa de qualquer explicação, pois tudo aqui está perfeitamente claro. Não sei. Vou pedir para desligar o áudio aí. Desligar o áudio, por favor. Os irmãos estão com o áudio ligado. Tá. Além de verificar as referências da Escritura, o aluno dificilmente precisa de qualquer explicação, pois tudo aqui está perfeitamente claro. Assim, como eu disse ali, né? A seção 4 também é extremamente simples. Né? Fala primeiro da obediência de Cristo. Se Cristo fosse pecador, ele não poderia ter expiado nossos pecados, mas estaria na mesma situação que todos os homens depravados. Por viver uma vida justa, isso é, por guardar toda a lei, ele ganhou uma justiça que poderia ser imputada a nós, e não temos nenhum. Né? Então, aqui, claro que ele vai deixar bem claro como eu disse, né? É um resumo bom do Evangelho e simples, né? Da doutrina protestante de justificação. Nós não temos nenhuma justiça. Pode perceber ali que Cristo ganhou uma justiça pela sua vida perfeita, e nós não temos nenhuma. Isso é importante frisar. Por que é tão, na nossa fé, é tão essencial isso, né? Irmãos, você tem que perceber que a Igreja Católica, naquela época, eles ensinavam que existia no céu um tesouro de méritos. Né? Então, e a Igreja, ela tem a chave do reino dos céus. Então, eles acreditavam que o Papa, as autoridades eclesiásticas, ela tinha autoridade para abrir esse tesouro lá no céu e, então, te dar esses méritos. Né? Da onde vem esses méritos? Agora você vai pasmar se você não conhece. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele obteve algum mérito, né? Mas ela não cria na substituição penal. Veja como o negócio é diabólico, né? Alguns católicos, como Anselmo, criam, né? Mas enfim, é um debate dentro da Igreja Católica. Depois, os santos que vieram depois de Jesus, Paulo, Pedro, Maria, aí vem os santos da Igreja Católica, eles conseguiram algum merecimento, ou seja, as obras deles, além deles obedecerem para si mesmos, porque eles teriam uma justiça infusa, eles conseguiram um superávit de mérito, ou seja, o cara era muito piedoso, então ele obedeceu mais do que necessitava e aquele superávit de méritos ficava no baú da igreja lá no céu, um baúzinho lá no céu. Então, quando alguém precisava de perdão, o Papa, o padre ia lá, abria aquele baúzinho de mérito no céu, através da sua autoridade, porque ele tinha a chave do reino, né? Ele tinha a chave do reino dos céus, ele interpretava isso como sendo sucessor de Pedro, etc. Abria aquilo, então declarava esses méritos, né, para o pecador. Porém aqui nós vemos que Jesus Cristo cumpriu toda a lei, que nenhum homem consegue cumprir a lei nem obedecer, glória a Deus. E ele, Deus Pai, imputou sobre nós, para a sua própria glória, a justiça do seu Filho Jesus Cristo. Então, a obediência de Jesus Cristo é da onde vem a nossa justiça, não nós.
Nós não temos nenhuma justiça, né? Isso é um escândalo para o religioso, né? Então, os meus méritos, mesmo se eu pregue, se eu pregar há 10 mil anos, se eu deixar o meu corpo ser queimado vivo numa fogueira, qualquer coisa que eu faça não vai me justificar. Eu não tenho nenhuma mais. A minha justiça é Cristo. Claro que eu tenho obras, mas essas obras não são o que me justificam diante de Deus. Então, isso é um escândalo mesmo. Isso aqui é um resumo do Evangelho. Então, por isso é importante a obediência ativa de Cristo. Mas vamos continuar. A seguir, a seção menciona o castigo que Jesus tomou sobre si por nós. Essas dores eram, de fato, as dores corporais da crucificação, mas também os mais dolorosos tormentos imediatamente em sua alma. Em seguida, siga as declarações de seu sepultamento, ressurreição, ascensão e retorno para julgar o mundo. Novamente a questão vem à tona. Porque é mais difícil acreditar no nascimento virginal do que na ressurreição. A confissão afirma, repetindo o material bíblico, que Jesus ressuscitou do túmulo com o mesmo corpo em que sofreu, né? Então, os testemunhos de Jeová, por exemplo, não sei agora, porque eles vivem mudando de ideia, eles ensinam que Deus fez um novo corpo para Jesus, não é aquele mesmo corpo que Jesus ressuscitou, né? Mas não, Jesus ressuscitou com aquele mesmo corpo que ele viveu, que ele sofreu na cruz, é o corpo que foi ressuscitado, né? Assim como o mesmo corpo que você tem hoje, graças a Deus, você vai ser ressuscitado, esse corpo vai ser glorificado. Claro que vai ser transformado, né? Não vai ser, vamos dizer assim, continuar sendo carnal, né? Corrompido. Talvez os modernistas tenham sido forçados a atacar o nascimento virginal mais abertamente, porque puderam disfarçar sua descrença na ressurreição, descrevendo-o como uma visão ou reduzindo-a a uma experiência espiritual dos discípulos. Tá? Mas ambos são igualmente milagrosos em uma filosofia da chamada lei científica. Não há lugar para nenhum deles. Na verdade, não há lugar para qualquer invenção divina na história. Para ser bem claro, não há lugar para um Deus vivo, amoroso, atuante, soberano, né? Na cosmovisão cristã. Por tudo que Karl Barth enfatiza um Deus vivo, falante, atuante, muitos contemporâneos anulam esse essencial da teologia cristã, reduzindo eventos históricos do passado a experiências existenciais do presente. Tá? Então, você perceba que mistificam e como eu posso me expressar aqui, eles tornam o evento, né, da vinda e da ressurreição de Cristo e de tudo que Cristo passou em coisas que só representam aspectos da nossa experiência pessoal, não eventos históricos. Por isso, irmãos, é importante crer que a Bíblia ela fala de eventos históricos que realmente aconteceram. Então, por exemplo, Jesus Cristo realmente viveu ali em Jerusalém, na Galileia, na Judéia, ele andou por Samaria, ele viveu em Israel, né? Ele pregou, ele realmente curou, ele expulsou demônios, né? Ele sofreu realmente, de verdade, na cruz, né? Esse fato histórico é negado por muitos liberais, transformado em algo subjetivo, não é algo objetivo. Mas por que esse fato histórico é tão importante, Uri? Porque a nossa justiça não vem de nós, ela vem de outra pessoa. E essa pessoa tem que ser uma pessoa real, né, que sofra realmente, que realmente obedeça a Deus, né? É uma solidariedade que nós temos com Jesus Cristo, que ele tem com nós, né? Ou seja, quem chama de solidariedade é John Murray, mas é a representação federal, né? Representatividade federal de Jesus Cristo por nós. A queda de Adão é interpretada não como um evento que aconteceu, mas uma vez em uma determinada data, né? Mas como um mito ou fábula retratando as experiências recorrentes de todos os homens. Isso aqui basicamente vai cair num pelagianismo, né? Adão representa nossas falhas, nós erramos. Nós erramos. É isso que representa, né? Não, Adão caiu. Adão representou, Paulo fala, todos os homens. Quando ele desobedeceu a Deus, a morte, a condenação
e o pecado entrou em nossa vida, a morte espiritual, né? E porque aconteceu dessa maneira porque Deus determinou que fosse assim. E agora, irmãos, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus, nós somos justificados. Por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus, nós somos santificados, nós somos agraciados, né? Por meio de Jesus Cristo, nós temos vida. Ou seja, assim como o ato de Adão, ele condenou a todos, a obediência de Jesus Cristo justifica todos que creem nele. Então, são atos reais, mas o liberalismo ele transforma isso em mitos, né? E isso perde, quando você quer tirar o poder da depravação e do pecado, você acaba destruindo também a graça de Deus, porque o pecado ele existe para que Deus revele a sua misericórdia, Romanos 11:32. Então, se o pecado é real, a graça é real, né? Se o pecado é uma mentira, então misericórdia e graça não existem. Quem vai usar misericórdia com quem não peca, né? E misericórdia em termos de perdão dos pecados. Enfim, a ressurreição é divorciada do terceiro dia, nessa visão, interpretada como uma experiência de elevação espiritual que você ou eu podemos ter no século XX. Então, isso aqui, ó, 21, né? Isso aqui, irmãos, é tudo que Pelágio defendia a mesma coisa. Na Igreja Católica, né, o semi-pelagianismo está lá. E os liberais estão defendendo a mesma coisa, praticamente, e os gnósticos defendiam a mesma coisa. Ou seja, Jesus, ou ele não vem em carne, ou ele vem em carne. Agora eles estão tirando a ressurreição de Cristo e substituindo por uma elevação espiritual. Mas a Bíblia diz que aquele que nega a doutrina de Cristo, João fala, né? Ele é um anticristo, ele tem que ser condenado, né? Aquilo que a experiência atual simboliza de conto de fadas do nascimento virginal existe mais engenhosamente para imaginar. Isso aqui que eles defendem. Esse método existencial de interpretação é uma manipulação brutal da escritura, porque a escritura, obviamente, evidentemente, indubitavelmente, afirma que essas coisas são ocorrências reais históricas, como a Guerra do Peloponeso ou o repúdio britânico de Winston Churchill, em julho de 1945. Então, irmãos, se tenta remover isso como algo real da história. É um método existencial de interpretação. Isso é a influência do existencialismo, com certeza. E se você parar para analisar a história na filosofia, o existencialismo ele se tornou uma forte corrente, né, na filosofia. Por exemplo, se você, logo depois que não só se assumiu o empirismo, mas também Descartes vem com a ideia dele, do cogito, e demonstra que começa como é que eu vou te dizer, a ruptura entre realidade, né, objetiva, ou seja, a nossa experiência ordinária, com também a lógica, enfim, toda essa divisão filosófica que aconteceu, porque o homem não consegue nem explicar suas próprias relações com a realidade, né, pela filosofia. O homem se tornou como se fosse uma máquina na filosofia. O existencialismo, então, ele vem como uma resposta, né, para que o homem não seja meramente uma máquina, porque se Deus não existe, né, o homem não é feito à imagem de Deus, então ele é só um produto da casualidade, né? Ou se Deus ele é como um relojoeiro, como diz Paley, né? Que só deu corda no mundo e deixou acontecer as coisas. Então, o homem ele é como uma máquina, né? Deus não se importa com ele, é o deísmo que se chama. Então, tem o deísmo, o ateísmo, que prevaleceu sobre a filosofia. Então você tem um existencialismo agora, que é como que eu vou responder o problema do homem. Por quê? Porque mesmo que o homem seja essa máquina, nós cremos que ele é essa máquina, essa coisa aleatória, ele precisa de algo em quem colocar a sua confiança.
ou não na sua confiança, mas a desenhar sua própria imagem, né? Então, qual a imagem nós vamos dar para ele? Então, no existencialismo, se ressuscita a ideia sofista de que o homem é a medida de todas as coisas. Então, é aquele negócio, o sentido da vida é viver, o sentido da vida é, é viver, é aproveitar, né? Todo tipo de filosofia assim. E isso entra dentro da teologia, através dos liberais, onde o que importa é a sua experiência espiritual e não os eventos históricos, né, que acontecem na Bíblia. Então, isso tem gente que vai detestar o que eu vou dizer, mas o Kierkegaard é responsável por isso, o Karl Barth e todos esses teólogos liberais, né? Porque a nossa experiência religiosa se torna, então, um ponto fundamental, ou seja, a chave de ignição para a verdade, não aquilo que a revelação bíblica diz. Então, isso também influencia na igreja hoje, algo que nós vamos ver nas igrejas que nós já tivemos, que é o foco na experiência religiosa, né? Então, vamos lá, o que interessa é se tu está sentindo Jesus, está sentindo Deus. E uma tremenda repulsa à teologia dentro da igreja hoje. É o irracionalismo teológico que predomina nas igrejas. Eu não vou dizer que nós não devemos ter experiências religiosas, porque Jesus Cristo é real e nós temos um relacionamento com ele, mas esse tipo de pensamento de que o que deve nortear a nossa vida é a experiência religiosa em si, ou seja, aquilo que é para mim, não sei o que Deus é para ti, mas eu sei o que ele é para mim, já ouvi várias vezes alguém falar isso, eu conheço Deus porque eu tive uma experiência pessoal com ele, e se baseia nisso e não busca conhecer a Deus através das escrituras sagradas. Isso se torna, transforma as pessoas, né, em defensoras do irracionalismo. E muitas pessoas afastam da fé, porque é aquele negócio, enquanto eu sinto, enquanto eu experimento, eu estou aqui, mas depois que não tenho mais experiência, eu vou embora, né? Então, não se trata mais de fé naquilo que Deus disse, mas na minha experiência. Então, no dia que eu tiver me sentindo seco, sem experiência com Deus, eu chuto o balde, né? Ou vou para outra igreja onde, sei lá, façam algum método psicológico para que eu me sinta. Então, isso você pode perceber que tem uma influência até os dias de hoje, né? Então, você percebe isso. Isso é um grande problema, né, que começa justamente com a filosofia, mas os irmãos eles não conseguem perceber, né? Começa porque eles são influenciados por princípios filosóficos não cristãos. Então, esses teólogos liberais eles negam a historicidade porque, na verdade, eles se renderam na apologética, na defesa da fé, contra os ímpios, né? Os ímpios eles atacaram, né? Isso aí não é evento histórico, isso aí pode não ter acontecido, não é evidência para a ressurreição, né? Então, os cristãos, em vez de defender que nossa fé não se baseia no que nós vemos, mas no testemunho do Espírito Santo e na palavra de Deus, né? E reduzir os ímpios ao absurdo através da sabedoria do Espírito, eles se renderam então ao pensamento não cristão. E isso deu origem a esse movimento existencialista dentro da teologia, que é o movimento liberal. Eu vou dizer, né, tem coisas boas no meio dos liberais? Tem. Tem coisa boa no meio de uma fossa? Pode ter caído um relógio, uma coisa de ouro lá dentro, mas é uma fossa, continua sendo uma fossa, né, cheio de estrume. Então, tome muito cuidado com o que você lê. Então, eu vou continuar, senão eu vou ficar até amanhã falando aqui. Parágrafo 5 vai dizer o seguinte: o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e sacrifício de si mesmo, pelo qual ele ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno, uma só vez, tendo satisfeito plenamente a justiça de seu Pai,
comprou não apenas uma reconciliação, mas uma eterna herança no reino dos céus para todos aqueles que o Pai deu a ele. Então você pode ler Daniel 9, 24, 26, Colossenses 1, 19, 20, Efésios 11, 4, João 17, 2, Hebreus 9, 12 e 15. Perceba aqui que o mérito de Jesus, ele compra também uma herança no reino dos céus. Então algumas pessoas acreditam que o galardão é alcançar o reino dos céus. Se eu já tive numa igreja que ensinava isso. Então eles ensinam que quando você então tem muitas obras, né, através do seu evangelismo, todas as coisas maravilhosas e boas que você faz, que você é uma maravilha. Então você vai reinar com Jesus por 1000 anos. E aqueles que não têm essas obras vão ficar de fora desse milênio literal. E vão ser disciplinados por Deus, né? Aí se cria uma espécie de purgatório evangélico, onde Deus te tira de fora do reino de 1000 anos, onde todos os irmãos vão estar participando, e você não, porque você não conseguiu os méritos suficientes para reinar, e também é disciplinado, né? É isso mesmo. Os anjos vão ser ordenados a te chicotear, né? Tem isso nessa doutrina aí. E você vai ser disciplinado por Deus durante aqueles 1000 anos por não ter feito as obras de edificação que você deveria ter feito. Isso nada mais é do que voltamos a uma espécie de purgatório, né? Onde o anjo te pune lá por 1000 anos enquanto o outro está reinando lá. Mas reino se trata de herança, ok? Uma herança eterna que Cristo conquistou por nós. De fato, nós buscamos alcançar um galardão. Mas Paulo fala em Filipenses 3 que nós vamos em direção àquilo pelo qual fomos alcançados por Cristo. Ou seja, Paulo não está aí, isso ele está falando de justificação. Eu vou buscar Filipenses 3, ler em casa. Eu sigo para o alvo, para o prêmio da eterna vocação de Deus em Cristo. Aí ele fala assim, que não quer buscar a justiça própria que vem da lei, mas aquela que vem da fé. Ou seja, esse prêmio que ele vai alcançar, que nós vamos chamar de galardão, ele é um efeito que é como se fosse uma mola na qual eu pulo, né, daquilo que Cristo fez. Ou seja, Jesus Cristo me amou tanto e agora eu busco esse prêmio através desse amor, dessa graça de Deus. Não é uma busca não causada por Deus. E nem é um caminho que só alguns crentes especiais traçam, né? Isso é um caminho daquele que está motivado pela justiça de Cristo. Então, o galardão existe, ele é real, mas o reino é uma herança para os filhos, né? Jesus, quando fala, né? Vinde benditos de meu Pai, tomai posse por herança o reino que vos é preparado desde a fundação do mundo. Então, o reino de Deus, ele não se trata de um mérito que você vai lá e que faz e acontece, mas de algo que Deus te deu por herança. O galardão é fruto também, vamos dizer assim, ele vem das suas obras, né? Mas essas suas obras são operadas por Deus, né? Pela graça de Deus. Então, não há como desanexar isso. Vamos supor que eu arranque e desmembro as suas duas pernas e diga para você correr, né? Ou então eu dou uma perna só para um e não dou duas pernas para o outro e digo, né, que esse outro que não tem uma perna não vai receber o prêmio por não ter ganhado a maratona. Isso é absurdo. Na verdade, Deus nos deu, Pedro fala, tudo o que é necessário para uma vida piedosa. E não é o homem que se diferencia sendo melhor, mas Deus é que faz um vaso como ele quer. Então, essa doutrina realmente é estranha à Escritura e também ao tipo de pensamento de graça, né? Mas eu estou frisando aqui que o reino é algo que Cristo comprou pela reconciliação e não apenas algo que eu alcanço por meus méritos. Ainda que a obra da redenção foi realmente realizada após sua encarnação, contudo, a virtude,
a eficácia, os benefícios dela foram comunicados aos eleitos em todas as épocas, sucessivamente desde o princípio do mundo. E nessas promessas, tipos de sacrifícios, nos quais ele foi revelado, e significado para ser a semente da mulher que deveria esmagar a cabeça da serpente e o cordeiro que foi morto desde o princípio do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, você pode perceber que algumas pessoas vão pensar, isso vem do dispensacionalismo, querendo ou não, Jesus morreu. Antes era assim, mas agora é assado. Ou seja, parece que Deus é bipolar, que antes ele justificava alguém pela fé e agora não justifica mais, ou antes alguém nascia de não, agora alguém nasce de novo, antes não mais. A única diferença que existe no Novo Testamento é a plenitude do Espírito. Ou seja, Deus hoje derrama o seu Espírito para capacitar os eleitos a fazerem obras sobrenaturais, né? Como nunca foi visto antes. Isso aí você pode ver em Atos. Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Mas não está falando sobre a regeneração, que é uma obra que acontecia desde sempre. Jesus fala para Nicodemos que ele deveria conhecer isso, sendo mestre de Israel, não sabe dessas coisas. Ou seja, a regeneração é uma obra que sempre aconteceu. Quando Ezequiel fala, né, que Deus tiraria o coração de pedra, daria um de carne, tudo isso é mencionado no Novo Testamento como parte das promessas de Deus e como parte de uma aliança, né? Uma nova aliança de Deus com o seu povo. E aí, quando se fala em nova aliança ou novo pacto, né, se liga isso à aliança eterna. A nova aliança e a aliança eterna é a mesma coisa, você pode ler Hebreus 13. Então, você percebe que não há uma desconexão. Não há desconexão, é só uma obra que sempre ocorreu, né? A não ser quando é dito, né, que Deus faria algo nos últimos dias específico, né, como acontece lá em Atos 2. Né? Mas você pode perceber que Deus sempre deu um novo coração para o seu povo, Deus sempre agiu soberanamente para os eleitos, que eram aqueles que estavam ali no meio do povo de Deus, né? Aquele povo israelita que Deus separou para si. Então, os eleitos estão ali no meio, mas não são todos, né? Então, sempre aconteceu isso, eles sempre foram perdoados, eles sempre estiveram dentro dessa aliança e não da outra, né? E por eles serem chamados filhos de Deus na Bíblia, nós sabemos que eles nasceram do Espírito, né? Para isso, está em Romanos 9. Mas, enfim, ou seja, o que a confissão está fazendo aqui é só apontando para isso que eu estou dizendo. Acabou de se mencionar a perfeita obediência de Cristo, normalmente falamos da morte de Cristo como causa de nossa salvação. A ideia de que somos salvos por sua vida tem sido vista com desagrado nos círculos ortodoxos, porque os modernistas pregam que ganhamos nossa salvação fazendo o bem como ele, né? Agora, é certo que não podemos ganhar nossa salvação. Os homens nascem pecadores, depravados, totalmente inclinados a todo mal, inimigos de Deus. No entanto, somos salvos não apenas pela morte de Cristo, mas também por sua vida. Essa é uma ideia perfeitamente bíblica. Se apenas não deformarmos e contorcemos como os modernistas fizeram. O apóstolo em Romanos 5:10 diz: muito mais sendo reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, se eu sou salvo pela vida de Cristo, então, por tudo aquilo que ele fez. Né? É a justiça que Jesus conquistou com sua vida. Os teólogos chamam de obediência ativa, que ele imputa a nós, tornando-nos justos aos olhos de Deus. Ao mesmo tempo, há um bom motivo para enfatizar sua obediência passiva, ou seja, seus sofrimentos e morte. É essencial entender o que Cristo fez ao morrer. O cristão mais desinformado sabe que a morte de Cristo nos salva. Mas, a menos que desejamos permanecer desinformados, devemos considerar como sua morte nos salva. Qual é a conexão entre morte e salvação? Essa pergunta merece uma resposta clara e direta. Os teólogos contemporâneos que consideram a Bíblia como um mito não se importam em dar a resposta inteligível. Quando a cruz é considerada um símbolo, não resta maneira de descobrir o que ela simboliza. Isso deve se Isso deve ser desmitologizado, tirado da esfera de mito. Como alguém pode ter certeza do seu significado? Podemos imaginar Rudolf Bultmann como um profundíssimo cantando, um monte de coisa em alemão. Ali tem uma referência. Tradução do alemão, ficaria mais ou menos assim.
Eu não sei o que deveria significar a cruz mitológica, um ato dos tempos pré-históricos, troca-nos um charme enganador, né? Por quê? Porque não se sabe o que é, né? Mas os cristãos ortodoxos, cristãos que ouvem a palavra de Deus, podem responder essa pergunta com perfeita clareza. A resposta é que Cristo, por sua morte, satisfez plenamente a justiça de seu Pai e adquiriu não apenas a reconciliação, mas uma herança eterna para todos aqueles que o Pai lhe deu. Então, você perceba aí a diferença, né? O ponto central da mensagem cristã, o ponto de todo evangelista fiel que ele deve enfatizar, o primeiro ponto que o cristão deve entender sobre salvação é que a morte de Cristo satisfez a justiça divina. Hoje é costume chamar isso de doutrina da expiação, mas costumava ser chamado de satisfação, e satisfação é o melhor nome. Quando os cristãos são questionados sobre qual é a passagem favorita deles, eles citam João 3,16, ou o Salmo 23, ou alguma parte de Isaías. Ninguém pode deixar de apreciar a beleza dessas passagens. Mas se um demônio malévolo privasse o mundo da Bíblia e me fosse dada apenas a responsabilidade de preservar apenas algumas linhas para a posteridade, sem hesitar, passaria pelo Salmo 23 e pelas belas proporções de Isaías e até João 3,16. É claro que está dizendo aqui, eu não iria, eu tenho que preservar uma parte da Bíblia. Eu selecionaria Romanos 3, 25, 26. Esses versículos paulinos não têm a beleza dos Salmos, né? Nem o estilo majestoso de Isaías, nem o apelo emocional de João 3,16, mas eles têm o coração do Evangelho. Eles explicam precisamente o que Cristo fez em sua morte. Eles mostram o método de salvação. Nesse ponto, talvez, mais do que em outros, é necessário ter a concepção correta de Deus. O capítulo 2 pode ser parecido enfadonho, inútil, desnecessariamente longo. Esse ponto precisamos de algumas mais informações. Pessoas enfatizam a bondade e o amor de Deus e falham em atender a justiça e santidade de Deus. Não podem entender a morte de Cristo. Essas pessoas entendem tão mal o amor e bondade que pensam que Deus não vai punir ninguém, ou pelo menos não vai puni-los muito. Deus é bom demais para permitir que alguém morra, dizem eles. Por que então Cristo, Filho de Deus, teve que sofrer tanto? A explicação está na perfeita justiça e retidão de Deus. Deus definiu o pecado promulgando leis, atribuiu uma pena terrível a cada infração da lei. Hoje, sociólogos penalogistas tendem a minimizar a ilegalidade. Quando o homem está bêbado, comete estupro e assassinato, assalta um banco, as teorias modernas o consideram doente. Ele não é considerado criminoso, ele deve ser reabilitado e não punido. O homem moderno, portanto, perdeu o senso de justiça. Compaixão sentimental é expressa pelo assassinato. Ninguém parece se importar com a vítima. Né? Ele é tido como uma vítima da sociedade capitalista pelos lacradores comunistas. Eu botou aqui. Essa teoria imoral é resultado da descrença em Deus, como Deus santo, né? No Deus santo e justo. É resultado da descrença do pecado, da punição do pecado. E, naturalmente, aqueles que adotam esses princípios relaxados não podem aceitar a ideia de expiação ou satisfação. O evangelho, ao contrário, as boas novas que pregamos, é que Jesus Cristo, com sua morte, expia o pecado, propicia seu Pai e satisfaz a justiça divina na cruz. Então, irmãos, ele diz que preservaria aqui, ó, o Romanos 3, 25, 26, que diz: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar em sua justiça a remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Né? Então, irmãos, como o homem pode ser justo diante de Deus? Essa é a pergunta mais essencial. Né? A Bíblia ela é repleta de coisas, repleta de informações, né? E sobre muitas coisas que são preciosas, como ele disse ali, o amor de Deus, em João 3, o Salmo 23, mas a questão, o que interessa é como eu posso ser salvo, né? O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? O jovem rico, né? Aí Jesus, já obedece os mandamentos? Não, tudo isso eu obedeço, desde a minha mocidade. Vai, vende tudo que tem e dá para os pobres. Ele vai embora triste. Por quê? Porque não. Daí os discípulos perguntam para ele, mestre, mas se é assim, quem pode ser salvo? Jesus diz: aos homens isso é impossível,
mas a Deus tudo é possível, ou seja, a salvação não vem por obras, ela é uma obra de Deus, né? Ela é pela fé, que é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus e ela vem pela graça de Deus por meio da morte e ressurreição e obediência de Jesus Cristo. Ou seja, a salvação não é uma obra nossa, é uma obra de Deus. Então, você percebe que o coração protestante, ele centraliza a obra de Cristo, exalta Deus, né? E reduz a nada o homem. O homem não consegue ser justificado, né, por suas obras. Então, o que Clarke está demonstrando aqui é o coração do evangelho, né? É o coração do evangelho, não é mais nada do que além disso. Na verdade, a confissão está demonstrando. Chegamos agora à seção 6, que não tem a mesma importância que a anterior, mas eliminaria uma especulação interessante que tem atormentado a igreja. Por que Cristo morreu por volta de 30 depois de Cristo? Algumas pessoas chegaram à conclusão que ninguém poderia ser salvo antes dessa data. Olha só, né? É só um absurdo, né? Segundo essa teoria, os santos do Antigo Testamento foram confinados em algum lugar menor que o céu. Meu Deus, cara. É tão absurdo que o cara chega... e tiveram que esperar sua libertação até que Cristo fosse colocado no túmulo. Essa teoria é apoiada por uma interpretação fantasiosa de 1 Pedro 3, 18 e 22. Esses versículos supostamente dizem que Jesus, durante os 3 dias, desceu até Noé e os espíritos em prisão e os trouxe para o céu. Isso aqui o meu pai ensinava isso também, né? Que Jesus, quando ele morreu, ele desceu lá no inferno, no mundo dos mortos. E lá ele pregou para aquelas pessoas que estavam mortas. Por quê? Porque não tinha evangelho antes, né? Há todo tipo de coisa errada com essa interpretação. Primeiro, o versículo 10 fala de pregar evangelho, não de libertar espíritos. Em segundo lugar, os espíritos mencionados parecem ter sido salvos são apenas Noé e os santos do Velho Testamento, porque foi o evangelho pregado a eles, está né, na Bíblia, em 1 Pedro. Terceiro, se fossem todos os santos do Antigo Testamento, a menção específica de Noé, com a exclusão de tempos posteriores, é inexplicável. E quarto, a passagem não diz que Jesus pregou a ninguém durante os 3 dias de sepultamento. Em vez disso, é o Espírito de Cristo habitando em Noé que pregou aqueles que eram desobedientes no dia de Noé. Se parece difícil dizer que o Espírito de Cristo pregou enquanto habitava em Noé, volte para 1 Pedro 1,11, onde os profetas do Antigo Testamento teriam tentado entender o que o Espírito de Cristo estava neles, pretendia ensinar em suas profecias. O assunto podia ter continuado com proveito. Deixa eu ver aqui. Tem a ver com a natureza da religião do Antigo Testamento. Devemos, no entanto, descartá-lo, por enquanto, com o lembrete de que o evangelho foi pregado a Abraão, Gálatas 3:8, e que Abraão se alegrou em ver o dia de Cristo. Ele viu e se alegrou. Então, irmãos, aqui ele está dizendo que, ali em 1 Pedro, está se referindo à pregação, né, do próprio Noé, claro, mas habitado pelo Espírito de Cristo aos diluvianos, aqueles que morreram no dilúvio. Significa que durante o período em que Noé construía a arca, ele pregava o arrependimento. Então, Noé, ele não só construiu um barco, não fez só isso. Ele pregava, ele dizia, olha, vai chover, Deus vai mandar chuva, vai matar todo mundo. Ele pregava o arrependimento, mas as pessoas, elas não ouviram o evangelho, e elas morreram afogadas. E foram para o inferno. Então, irmãos, não significa que Jesus desceu no inferno para pregar para essas pessoas, né? Mas que, através de Noé, Jesus Cristo pregou arrependimento para elas, para que elas se arrependessem e crescem para a glória de Deus. E então, mas não aconteceu porque Deus já havia determinado o que aconteceria. Cristo, na obra da redenção, age de acordo com as duas naturezas, fazendo as duas naturezas o que lhe é próprio. Contudo, em razão da unidade da pessoa, o que é próprio de uma natureza, às vezes nas escrituras, atribuído à pessoa denominada por outra natureza. Então, você vai ver, às vezes, né, Pedro falando de uma natureza, ou Paulo, ou das duas naturezas,
João, e atribuindo as duas, né? Então, Deus, né? Deus deu, como é que a gente pode dizer? Eu já vi muita gente dizer, né? Deus morreu na cruz. Claro que a natureza divina não morre, mas Cristo era Deus, né? Em carne. Claro que a gente não pode dizer que Deus morre. Cristo, certa e eficazmente aplica a redenção em todos aqueles que ele adquiriu. João 13, 37, 39, João 10, 15, 16. Fazendo intercessão por eles. 1 João 2, 1, 2, Romanos 8, 34. Revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação. João 15, 13 e versículo 15, Efésios 1, 7, 9, João 3, 17, 6. Eficazmente persuadindo-os pelo seu Espírito a crer e obedecer, governando seus corações pela palavra e pelo seu Espírito. Aqui tem vários textos bíblicos. Superando todos os inimigos por eles, por seu poder onipotente e pela sua sabedoria, de tal maneira e por tais meios mais conformes com a sua maravilhosa e inescrutável dispensação. Salmo 110, 1 Coríntios 15, Malaquias 4, Colossenses 2. Como este capítulo é um capítulo extra longo, vamos passar para a seção 7 apenas com a advertência de verificar as referências bíblicas indicadas e outras que podem ser facilmente encontradas. Essa abreviatura é ainda mais desculpável, visto que a seção 8 não pode ser ignorada em silêncio. A primeira ideia nessa última sessão é que os planos de Deus não falham. Como a onipotência pode começar a fazer algo e ser bloqueada? O mesmo ocorre com Cristo, pois ele é Deus. Cristo veio para salvar o seu povo, portanto, não há possibilidade de que alguém do seu povo pereça. Então, isso aqui é um forte argumento para a expiação definida, limitada. Jesus morre só pelos eleitos. E eu vou explicar por que eu acho absurdo defender uma expiação universal. É justamente o que Clark está dizendo aqui. Por quê? A Bíblia diz lá em Romanos 5, se pegar, lê do 12 ao 21 na sua casa depois, que assim como Adão foi lá e errou, eu não fiz nada, mas esse pecado foi colocado sobre a minha vida, assim também o ato de justiça de Cristo, ele vai me justificar. Ou seja, eu não fiz nada para que uma coisa aconteça e ela é eficaz. Ou seja, a obra que Adão fez, a má obra de Adão, ela é eficaz, ela é ipso facto. Agora, se nós dissermos que a obra de Jesus Cristo, ela pode falhar, ou seja, ele tem a intenção de salvar todas as pessoas com sua obra, mas essas pessoas fazem com que ele fracasse, então ela já não é mais como a obra de Adão. Porque a obra de Adão ela atinge todos os que ele representou de maneira eficaz. Mas a obra de Cristo não, isso é um absurdo. Então, ou nós ficamos com a eficácia da obra de Cristo, e eu creio nisso, ou seja, aqueles que ele morre são salvos, aqueles que ele liberta do pecado são libertos, né? Ou seja, uma obra real, perfeita, que funciona, né, que não depende do mecanismo humano, mas que Deus, em sua soberania, garante que o homem ele vá responder, ou nós ficamos com uma obra que pode falhar. Né? E isso é uma blasfêmia. Né? Que daí nós vamos dizer que aquilo que Jesus tentou fazer, não conseguiu fazer, ou faz só em alguns casos, e aí é uma blasfêmia. Essa salvação não é o resultado imediato de sua morte, né? O objetivo imediato e resultado de sua morte é propiciar a ira de Deus Pai, satisfazendo as demandas da justiça. Quer dizer, a morte de Jesus foi apontada primeiro para Deus, em vez de ser para os homens. Jesus se ofereceu como sacrifício, e sacrifícios do pecado são oferecidos a Deus. Eles são designados para ganhar a favor de Deus, não para produzir alguma mudança na pessoa que oferece o sacrifício. É por isso que Jesus foi chamado de Cordeiro de Deus. Ele fez, na realidade, o que cordeiros no Antigo Testamento faziam simbolicamente. Certamente, expiar pecado propiciando o Pai não teria sido útil para nós, a menos que os benefícios dessa satisfação fossem aplicados a nós. Agora, como foi dito, Jesus nunca falha. Ou seja, você tem duas opções só. Ou uma morte que realmente propicia pecados, ou seja, Jesus vai lá, apresenta seu sacrifício e Deus Pai não está mais irado com o seu povo, ou você tem uma morte que
Pode funcionar. E aí, meu querido, aí você tem uma brecha forte aí na sua vida. Os irmãos que gostam de brecha, porque se Jesus, a morte dele, não aplaca a ira de Deus, então nós estamos em grande problema. Mas eu creio que aplaca. Entende? Então, a morte dele é eficaz ou não? Ou o homem torna ela eficaz? Né? Jesus falhou? Não. Então, a morte dele é só pelos eleitos. Portanto, é absolutamente certo que aquelas pessoas que Deus deu a ele, aquelas pessoas por quem ele morreu, serão salvas. Nenhum deles será perdido. Então, tem a outra pergunta, né? Ou não só outra pergunta, mas outro argumento que é do duplo pagamento. Se Deus aceitou o pagamento de Jesus Cristo pelos pecados, depois ele pega essa pessoa e pune no inferno. É absurdo isso, né? Deus não é injusto. Então, Deus não vai punir duas vezes. Alguém certamente perguntará: Cristo não morreu por todos os homens e alguns não estão perdidos? Vamos fazer essa pergunta um pouco mais incisivamente. Quando Cristo estava morrendo na cruz, ele pretendia salvar o povo iníquo de Sodoma e Gomorra, que já tinha morrido? Ele pretendia salvar Esaú, que ele tinha reprovado, a Bíblia diz que é um vaso de desonra? Ele pretendia salvar Judas? Né? Ou, vamos lá, ele pretendia salvar Faraó, que Deus mesmo endureceu o coração dele? Se ele fez, então ele falhou. Então essa é a blasfêmia da expiação universal, que vem do catolicismo, da ideia de amor né, universal. Mas Cristo não falhou. Todo aquele por quem Cristo morreu é salvo. O próprio Jesus diz: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e deles eu não perderei nenhum. João 3, 6, 36, 37, 39. E, além disso, o profeta Isaías disse: quando fizeres a sua alma uma oferta pelo pecado, ele verá sua semente e verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então Jesus vai olhar para a obra dele, a semente dele, não todos. E então ele vai ficar satisfeito. Né? Cristo ficaria satisfeito com o fracasso? Né? Se Jesus tentasse salvar todos, mas então olhasse, então, morri pelo Joaquim, mas Joaquim não está no céu. Né? Ele vai ficar satisfeito. Não, absurdo. Cristo, portanto, não morreu por todos os homens indiscriminadamente. Ele morreu por todos os eleitos, por todo o seu povo, por todos que o Pai lhe deu. Alguns versículos da Bíblia, quando lidos descuidadamente, parece dizer que Cristo pretendia salvar todos, né? Um versículo conhecido é: não querendo que ninguém pereça. Este não é um versículo muito conhecido. É uma frase bem conhecida, separada de um verso pouco conhecido. O que 2 Pedro 3,9 realmente diz é: o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que nenhum, de quem está falando? De nós, conosco, pereça, mas que todos, quem? Nós, os eleitos, chegamos ao arrependimento. Nós, é claro, se refere ao autor, que é Pedro, e aqueles para quem ele está escrevendo, que são os que obtiveram preciosa fé conosco, 2 Pedro 1. Então, em outros casos também, né? A aplicação dos benefícios do resgate não é, entretanto, exatamente automática. Cristo usou certos meios de aplicação. Primeiro, ele intercede por eles. Segundo, ele revela os termos da salvação a eles por meio da palavra, creia, né? A Bíblia. Terceiro, Cristo envia o Espírito Santo a eles para persuadi-los a crer na mensagem da salvação. Lembre-se de que todos os homens estão mortos em pecados, são inimigos de Deus, odiadores da justiça e amantes da iniquidade. Eles não estão dispostos a acreditar. Antes que eles possam acreditar, eles devem ser mudados. Essa mudança de mente, chamada de arrependimento, é uma obra não de um ministério, mas do Espírito Santo. Muitas vezes preguei. Estão me ouvindo aí, irmãos? Estamos. Tá. Muitas vezes preguei em missões de resgate, olhando para esses desamparados meio bêbados, essas vítimas miseráveis de pecados grosseiros. Pode-se perguntar se adianta pregar para eles. Como se pode esperar que suas mentes pervertidas respondam a um sermão cristão? Então, irmão, aqui eu vi uma frase esses dias no Facebook de um cantor gospel, Ministério de Louvor, que diz assim: o sangue, a morte de Jesus não te salva. O que te salva é o teu arrependimento. Rapaz, eu fiquei tão indignado com isso.
Por quê? Justamente por isso aqui. Como que tu espera que uma pessoa que é escrava do pecado se arrependa? A Bíblia diz que o homem é escravo do pecado. Aquele que comete pecado é escravo do pecado, e todos os homens pecam. Todos pecaram, né? E por natureza eles são hostis a Deus. É pecado não amar a Deus. Então todos pecam. E a Bíblia diz que Jesus libertou o seu povo pelo seu sangue. Ele liberta. Então, se Jesus não liberta, a pessoa não pode se arrepender. Entende? Então, é óbvio que é o sangue de Jesus que liberta uma pessoa para que ela se arrependa. E não só isso, mas compra os benefícios da aliança para essa pessoa. Certamente, nenhuma base natural de expectativa é possível. Então, se você olhar para você mesmo, para mim, para nós, na nossa vida passada antes de conhecer a Cristo, você vai chegar à conclusão de que é impossível. É possível que você, por sua própria vontade livre, viesse a ser cristão. Você não tem como se tornar cristão. Não tem como. Você é escravo do pecado, você gosta, né? Mesmo depois de regenerado, a tua carne não tem bem nenhum, ela continua se inclinando para as coisas da carne. Ela não tem remédio. E quando você era só carne, então nem se fala, porque você não tinha nascido espírito. Então, se nós que somos crentes, nós ainda, se nós, como Pedro fala, se dificilmente o justo se salva, como pode? O que vai sobrar para o pecador? Então, eles estão mortos em seus pecados, escravos deles, né? Mas se qualquer um desses vagabundos de sarjeta foi dado a Cristo pelo Pai, Cristo efetivamente comunica a redenção a ele, persuadindo efetivamente pelo seu Espírito a crer e obedecer. Como foi declarado no capítulo 6 e 8 do pacto, dando-lhes seu Espírito para torná-los dispostos e capazes de crer. Isso aqui está em Ezequiel 36, ali, colocarei o meu Espírito, falei que eles andam nos meus caminhos, me obedeçam. Portanto, o pregador não precisa ficar desanimado, pois Deus prometeu que a minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Isso não é tudo. Cristo também vence os inimigos dos crentes por seu poder onipotente e sabedoria de muitas maneiras maravilhosas. Muitas dessas bênçãos adicionais são explicadas em capítulos posteriores, mas o capítulo imediatamente seguinte tem mais a dizer sobre a relação entre a mente e a vontade do homem. Então, irmãos, para encerrar, aqui, ele termina, né, sobre a mediação de Cristo, falando sobre a eficiência da morte de Jesus Cristo. Então, a morte de Jesus Cristo realmente foi eficaz. É isso que ele quer demonstrar aqui. Cristo realmente redime, né? Cristo redime, ou seja, compra do mercado de escravos, liberta, ou ele tenta fazer? Cristo paga os pecados ou ele tenta pagar? Né? Então é isso que é o ponto, né? Irmãos, nós vamos finalizar, esse estudo foi um longo, eu vou deixar os irmãos fazerem uma pergunta, se tiverem aí, mas não vamos se alongar demais, tá? Podem falar aí. Foi muito bom o estudo, né? Tanto domingo passado como hoje, né? Gratificante. E como a oração de Jesus, né? Em João 17, né? E aí depois os irmãos meditam, né? E você vê aqui que Jesus realmente ele obedeceu o Pai, né? E o Pai lhe deu, né? Todo o poder e deu todos aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, né? Para que Cristo fizesse redenção por cada um dos escolhidos de Deus, né? Como também fala em Mateus 1, versículo 29, né? Se não me engano. Ele veio para seu povo, né? Então, é impressionante como as pessoas não quer dizer, os seus entendimentos são cegos, né?
Ele cegou o entendimento para que eles não creiam, né? Porque é muito simples, né? A pessoa, quando começa a crer em Cristo, os seus olhos se abrem e ele vê o poder de Deus na palavra. Só isso que eu tenho que falar. Amém. Assim, irmão, esse sermão foi muito bom, assim, o estudo hoje. Que é um tema, assim, que ele é tão assim, negligenciado hoje em dia, porque tem tanta igreja, assim, tantas denominações, assim, que acham que a salvação de Cristo é tudo material, é tudo terreno, é salvação de Cristo salvou a gente.